Está começando mais um momento teológico. Peço que você fique comigo até o final, porque hoje temos um tema imperdível para você. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva abaixo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vem comigo que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor. O tema de hoje é a história do batismo com o Espírito Santo. Bom, esse tema que eu preparei no momento teológico de hoje não poderia deixar de ser esse. Afinal de contas, o programa de hoje está sendo gravado exatamente no dia 8 de junho de 2023, data histórica para o pentecostalismo no Brasil. E não só no Brasil, como no mundo inteiro. Afinal de contas, foram exatamente há 112 anos atrás. É isso mesmo. Hoje, dia 8 de junho de 2023, está completando 112 anos em que houve no Brasil a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo. A primeira crente nesse caso, que foi uma mulher por nome de Celina Martins de Albuquerque, residente na cidade de Belém do Pará, em 1911, exatamente no dia 8 de junho deste ano, ela em sua casa, orando com outras pessoas, em uma reunião de oração que se estendeu até a madrugada. Diz a literatura da história da igreja do século XX que Celina de Albuquerque estava em oração com as outras pessoas, as quais criam no ensinamento dado por Daniel Berg e Ludwig, os dois grandes missionários suecos que se deslocaram da cidade de Chicago, dos Estados Unidos, para o Brasil no ano de 1910. No mês de dezembro, onde desembarcaram na cidade de Belém, de dezembro de 1910 até o dia 8 de junho de 1911, foi o período em que eles passaram já aqui no Brasil e conseguiram agregar muitas pessoas para Cristo. Inclusive, uma delas foi a Celina Martins de Albuquerque, que aos 34 anos de idade, há 112 anos atrás, foi batizada com o Espírito Santo porque creu no ensinamento desses missionários que são conhecidos atualmente como os grandes fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Para quem não conhece a história da igreja, gostaria de recomendar que você se interessasse em estudar, pesquisar com muita diligência tudo a respeito da história da igreja desde o primeiro século da nossa era. A partir do primeiro século da igreja, nós encontramos o relato bíblico em Atos dos Apóstolos, quando a partir do capítulo 2 houve um grande cumprimento da promessa de Jesus no dia do Pentecostes. Palavra essa que vem de uma festa judaica que consta em Levítico, como sendo uma festa judaica comemorada 50 dias após a Páscoa. E é por esse motivo que essa festa carrega o nome de Pentecostes, porque a palavra Pentecostes vem do termo Penta, Pentecostes, festa dos 50, que era exatamente a festa após os 50 dias depois da Páscoa. Depois dos 50 dias após a Páscoa, Páscoa é essa, claro que você sabe, que foi exatamente aquela em que Jesus esteve ceando com seus discípulos. Nós temos ainda 40 dias de Jesus na terra, depois da sua morte e ressurreição. Jesus passa o tempo com seus discípulos e 10 dias depois da sua ausência dos seus discípulos, se cumpre em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos no cenáculo, o cumprimento da promessa do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, dizendo que se cumpriu o dia de Pentecostes, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar,
e veio sobre ele línguas como que de fogo, sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Como nós já conhecemos muito bem esse trecho sagrado, vale ressaltar também que depois do cumprimento do Pentecostes, é a partir dali que não se pode negar a doutrina defendida pela Bíblia Sagrada a respeito da originalidade e da evidência do batismo com o Espírito Santo, como o falar em línguas. Apesar de sabermos que existe um grande debate sobre que de fato línguas, que de fato tipo de língua está inserida ali naquele texto. A partir do versículo de número 2, nós percebemos o grande evento sobrenatural do batismo com o Espírito Santo. Uns defendem que aquelas línguas de Atos capítulo 2 se referiam a outras línguas, ou seja, a outros idiomas em outras nações. E outros acreditam que aquela língua falada, ou aquelas línguas faladas pelos discípulos que ali estavam, foram realmente línguas sobrenaturais, mas que foram traduzidas no seu ouvir falar por aqueles que estavam fora do cenáculo e ouviram e presenciaram aquele fenômeno sobrenatural. A palavra no grego ali é a palavra glossolalia, e a palavra glossolalia não é línguas de idiomas de outras nações, mas de fato línguas estranhas ou línguas desconhecidas que não podem ser interpretadas ou nem compreendidas à luz da lógica e da ciência humana. Nós podemos contestar alguns posicionamentos sobre esse tipo de doutrina que tem sido ensinada contra a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Quando nós vamos fazer uma leitura mais minuciosa a respeito da doutrina dos dons espirituais ensinada por Paulo à igreja de Corinto, nós entendemos que ali, no capítulo 14, de fato Paulo está falando de línguas estranhas. Claro, nós podemos até não encontrar essa mesma expressão em Atos capítulo 2, mas isso não significa que o mesmo dom que consta lá no capítulo 2 de Atos não se refira ao mesmo dom que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Para você ficar por dentro de uma forma mais clara e simples do que eu estou falando, o mesmo dom espiritual manifestado em Atos capítulo 2 é o mesmo dom manifestado posteriormente no livro de Atos dos Apóstolos. Nos capítulos subsequentes, nós encontramos relatos, por exemplo, em Samaria, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós encontramos em outros capítulos mais subsequentes a este, em Atos dos Apóstolos, a manifestação dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo. É muito importante nós identificarmos a presença dos dons espirituais, inclusive também no decorrer de todo o período da história da igreja. Por exemplo, nós encontramos em alguns relatos históricos a manifestação presente dos dons espirituais, inclusive do batismo com o Espírito Santo, em todos os 7 períodos da igreja, até a igreja contemporânea, a igreja do século XXI. Eu estou dizendo isso porque a igreja, desde o seu primeiro século até os dias de hoje, ela passou por 7 períodos. Igreja primitiva, igreja perseguida, igreja imperial, igreja medieval, que é a igreja da Idade Média, igreja reformada, igreja moderna e igreja pós-moderna. Então nós temos aqui a igreja primitiva, que é a primeira igreja, a igreja mãe, a segunda igreja, a igreja perseguida, a igreja da época dos pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos. Temos a igreja imperial, que é a igreja do Império Romano, igreja que foi oficialmente igreja como a religião do Império Romano, pelo imperador Constantino. Temos a igreja do período bizantino, que é o período da Idade Média, e temos a igreja da Reforma, na época dos grandes reformadores, a começar pelo grande Martinho Lutero, que inclusive testemunhou em um de seus documentos que em seu tempo ouviu-se falar em línguas estranhas. Inclusive, alguns documentos comprovam que o próprio Martinho Lutero possuía dons espirituais, inclusive era batizado com o Espírito Santo e falava em outras línguas. Nós temos também o período da igreja pós-reformada, a igreja moderna, o período a partir do século XV e diante. Até mais ou menos ali por volta do século XIX ao XX, nós encontramos a era da igreja pós-moderna, igreja em que nós estamos inseridos. Essa igreja, a igreja pós-moderna, que é a nossa igreja atual, é uma igreja em que nós, pentecostais, defendemos essa doutrina de que Deus continua manifestando de igual modo como no passado
os dons espirituais, inclusive o batismo com o Espírito Santo. Nós temos embasamento bíblico e teológico para afirmarmos o que eu estou afirmando. Até porque eu poderia trazer aqui vários textos bíblicos apologéticos que de fato comprovam que os dons espirituais são contemporâneos e não ficaram como acreditam os sensacionalistas, que são aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram, mas que só serviram para o primeiro século da era cristã, para a propagação do evangelho no mundo. Nós acreditamos e temos embasamento para afirmar que Deus continua batizando com o Espírito Santo. Inclusive, eu sou pentecostal e creio na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Tenho a graça de ter, pelo menos mediante a fé, e com base na dispensação da graça, este dom espiritual que me foi alcançado, por esta graça que não deixou de ser a mesma graça derramada no período da igreja primitiva. Então, o momento teológico de hoje é especial, porque se trata de uma data muito marcante para o pentecostalismo no Brasil. Foi há 112 anos atrás que tudo começou. Eu poderia trazer aqui várias informações dentro de toda essa história, que são de grande relevância para o povo pentecostal. Eu não procuro rejeitar as outras opiniões, respeito as opiniões teológicas de qualquer que seja a pessoa que não acredita na qualidade do batismo do Espírito Santo, mas eu estou disponível para qualquer conversa, qualquer debate a respeito do assunto, que seja por demais construtivo, até porque o nosso objetivo é edificar a sua vida. Nós temos nos relatos e nas literaturas históricas a respeito do pentecostalismo do século XX, o início do grande reavivamento pentecostal. Porque, como nós sabemos, do século XVII, XVIII ao século XIX, houve a época da Revolução Industrial, do humanismo, do iluminismo, e entre outros movimentos que trouxeram um período negro e de grande declínio espiritual global no mundo inteiro. Temos dentro desse período o momento em que o homem se tornou o centro de todas as atenções. E foi exatamente nesse período que muitas coisas aconteceram e que inclusive a igreja caiu em grande esfriamento global. Foi a partir daí que em 1900, um homem por nome de Charles Parham, nos Estados Unidos, iniciou um movimento de estudos bíblicos na cidade de Topeka, no Kansas. E foi a partir dali que ele acreditou que os acontecimentos narrados no livro de Atos dos Apóstolos a respeito do batismo com o Espírito Santo continuavam à disposição da igreja, e a igreja ela deveria e poderia continuar desfrutando de tudo aquilo que a igreja primitiva desfrutou, inclusive de Atos capítulo 2. A literatura conta que ele, juntamente com seus alunos, começaram a estudar e a orar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Depois de iniciarem esses estudos, no ano de 1905, ele consegue alugar um outro lugar na cidade de Houston, também nos Estados Unidos. E neste ano, ele consegue converter a Cristo um homem chamado William Seymour, que foi o seu primeiro discípulo batizado com o Espírito Santo. Há um ano depois deste local, alugado por ele muda-se para a Rua Azusa, cidade de Los Angeles, também nos Estados Unidos. E em Los Angeles foi onde aconteceu o primeiro batismo com o Espírito Santo nos Estados Unidos. E foi a partir daí que houve o grande avivamento americano nos Estados Unidos e que se propagou pelo mundo inteiro. No ano de 1906, William Seymour, primeiro discípulo de Charles Parham, batizado com o Espírito Santo na Rua Azusa, um movimento ali que ficou famoso no mundo inteiro até os dias de hoje. E é a partir dessa chama que se reacendeu que dois homens, que já citei, vocês já sabem, Daniel Berg e Gudnar Wingren, os dois missionários suecos, ao ficarem sabendo, 3 anos depois desse grande ocorrido, se deslocaram do Canadá para a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e ali, em 1909, foram batizados com o Espírito Santo e receberam nessa mesma cidade de Chicago uma profecia
em uma reunião de oração onde eles estavam, uma mulher profetizou e revelou que eles iriam para uma cidade chamada Belém. E foi a partir dali que, depois da profecia recebida, eles foram minuciosamente averiguar aonde estava localizada esta cidade. E fazendo uma análise, verificando no globo, eles descobriram que se tratava de uma cidade brasileira chamada Belém, conhecida, claro, de Belém do Pará. E foi a partir daí que eles procuravam viajar e cumprir o chamado do Senhor e a profecia recebida naquele dia em 1909. Até que em 1910 eles desembarcaram no Brasil e em 1911 tivemos o primeiro batismo do Espírito Santo, no dia 8 de julho de 1911. Então, são esses relatos históricos que são por demais importantes para nós que somos pentecostais. Mas também vale para todos os demais que reconhecem a importância do estudo histórico da igreja. Ficamos por aqui. Poderemos no próximo programa darmos continuidade a este tão amplo e relevante assunto. Que Deus te abençoe e até a próxima.